Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, aqui no canal do Observatório da TV, rememorando trajetórias de grandes nomes do nosso cenário artístico ainda vivos para receber uma homenagem como esta, né? Geralmente se relembra carreiras de figuras importantes quando essas pessoas falecem e para aqueles já falecidos eu relembro que há o In Memoriam também semanalmente. Nossa artista focalizada no Vale a Pena desta vez é a atriz Itala Nandi. Antes de falarmos sobre a trajetória de Itala Nandi, eu peço a vocês, como peço sempre, que aqueles que não forem inscritos no canal ainda, façam a sua inscrição, ativem no sininho as notificações, compartilhem nossos vídeos com outras pessoas interessadas nos assuntos que nós abordamos aqui no canal, deixe seu like, compartilhe já pedi, comente aqui, deixe seu comentário aqui embaixo com seu elogio, sua crítica, sua sugestão, seu complemento, enfim, e avalie com carinho também a possibilidade de se tornar um membro aqui do nosso canal. Você tem conteúdos exclusivos, que é uma forma da gente agradecer também a mais esse apoio que você, se possível, pode nos dar. Além, claro, de convidar segunda-feira ao vivo à noite, sempre às 8 horas, ligados na TV, nosso podcast aqui do Observatório da TV. Itala Nandi se chama Itala Nandi mesmo. Itala Maria Helena Pellizzari Nandi. Nada italiana, né? Pois é, descendente de italianos, nascida em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, no dia 4 de junho de 1942. Portanto, faz pouco que ela completou 81 anos de idade. Itala Nandi sempre foi muito bonita, é bonita até hoje, né? E há uma frase que a gente pode dizer que é uma marca da trajetória da Itala Nandi sobre a sua juventude, o desenvolvimento da sua carreira, enfim, que justamente por ser sempre muito bonita, ela foi alçada em não muito tempo, né? Rapidamente, a uma categoria até de um ícone sexual da sua geração entre as atrizes de teatro e de cinema, mas ela, pela sua criação, pelos seus princípios morais, enfim, ela não era, digamos assim, muito libertária sexualmente falando. Então ela era um símbolo sexual que não transava, né? Essa é uma frase que a Itala já disse, salvo erro meu, até mais de uma vez, né? Justamente porque o estabelecimento da carreira de Itala Nandi a partir dos anos 60 coincide com uma fase de mudanças de costumes, etc. Então ela tão bonita, tão desejada, ao contrário do que muitas pessoas podiam até pensar, devido a muitos preconceitos que existem contra os artistas também, né? Ela era um símbolo sexual, uma moça muito desejada que não transava, né? Mas, antes de iniciar essa trajetória artística profissionalmente, Itala Nandi, que sempre gostou de arte, sempre gostou de dramaturgia, enfim, fez alguns espetáculos de teatro amador, ainda na sua cidade natal, Caxias do Sul, né? O primeiro deles foi Um Gesto por Outro e outro foi A Cantora Careca, ali pelos idos de 1959, 1960, né? E depois ela transferiu-se de Caxias do Sul para Porto Alegre. Em Porto Alegre, contemporânea que ela é de outros nomes muito importantes, como Paulo César Pereio, que ainda é vivo, né? E os já falecidos Lilian Lemertz e Paulo José, ela colaborou para o desenvolvimento de uma iniciativa bastante importante localmente e até nacionalmente, por que não dizer, né? Que foi o Teatro de Equipe. E foi por essa época também que ela conheceu aquele que viria a ser não só um parceiro profissional, como seu marido, o diretor e ator Fernando Peixoto. Também um escritor, um pensador, teatrólogo, né, sobre o fazer teatral. Uma figura muito importante realmente aqui no nosso teatro do século XX, Fernando Peixoto. Depois de algum tempo em Porto Alegre, e em Porto Alegre ela participou, por exemplo, da peça O Despacho, ela teve uma passagem ali de cerca de um ano, digamos assim, pelo Rio de Janeiro, onde com o Teatro dos Sete,
ao lado de Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Ítalo Rossi, enfim. Ela participou de uma montagem de O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, mas não tardou muito para que ela se instalasse em São Paulo e se integrou ao grupo do Teatro Oficina, com José Celso Martinez Correia, né? E outros profissionais. Inicialmente, Ítala Nandi trabalhou mais no lado administrativo do teatro, mas como era frequentadora das aulas do professor e ator, também um mestre do seu fazer, Eugênio Kuznets, ela não tardou para que se lembrassem dela, tivessem a ideia de colocar a Ítala Nandi para atuar nas peças, né? E ela participou, por exemplo, vivendo 4 ou 5 personagens em diversas montagens, diversas temporadas de Pequenos Burgueses de Máximo Gorki, e começou a construir uma carreira de títulos muito famosos naquele momento, espetáculos que são lembrados até hoje, inclusive pelo seu nível de contestação cultural no momento de regime militar, de ditadura aqui no Brasil, né? Entre as dezenas, quando eu digo dezenas não é exagero, não é uma força de expressão, entre as dezenas de espetáculos que contaram com Ítala Nandi no elenco, nós podemos citar, por exemplo, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, Galilei Galilei, de Brecht, Na Selva das Cidades e também, esses que são espetáculos muito lembrados até hoje, né? Fora esses, nós temos também Vivaldino, Criado de Dois Patrões, que, salvo erro da minha parte, é baseado em Goldoni, né? Arlequim, Servidor de Dois Amos, As Criadas, de Jean Genet, Édipo Rei, Amor em Campo Minado, de Dias Gomes, Brida, da obra de Paulo Coelho, Navalha na Carne, de Plínio Marcos, Um Equilíbrio Delicado, Vassá, A Dama de Ferro, esse é um espetáculo muito famoso, né? Paixão Viva, esse mais recentemente, que é um espetáculo solo, em que a Ítala celebrou os seus 80 anos de idade e mais de 60 de fazer artístico, né? Um fazer artístico tão reconhecido ao longo dos anos, além de ela ser respeitada no seu meio, por assim dizer, né? Ítala é diretora da Cine TV no Paraná, que é a Escola Superior Sul-Americana de Cinema e TV do Paraná, na qual ela tem participação bastante importante já há algum tempo, né? E na televisão, ela não tardou também a estrear, né? Começou a atuar na televisão em unitários, teleteatros e coisas assim, e fez uma novela na TV Excelsior em 1964, uma novela de Nara Navarro chamada Melodia Fatal. Mas a televisão a ocupou bastante menos ao longo de toda a sua carreira em relação ao teatro e ao cinema. Ítala fez muitas peças e muitos filmes e, relativamente a esse tamanho tempo de trajetória, pouca televisão. Então, ela poderia ser uma atriz menos conhecida do grande público, como é o caso de muitos atores que se dedicam muito mais a cinema e teatro. Mas não é o caso, justamente porque dos relativamente poucos trabalhos de Ítala Nandi na televisão, todos ou quase são muito célebres. E a atuação dela, bastante elogiada, marcante, fundamental no desenvolvimento desses enredos, né? Mas já falaremos sobre a televisão na carreira de Ítala Nandi. No cinema, entre também dezenas de filmes dos quais a atriz participou, nós podemos citar, por exemplo, O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, né, que é ainda da década de 60, e ela trabalhou com vários outros diretores bastante respeitados, como Rui Guerra, por exemplo, né? E na sua lista de trabalhos para a tela grande ainda pode-se citar Os Deuses e os Mortos, Juliana do Amor Perdido, este é um filme de Sérgio Ricardo, Pindorama, Prata Palomares, Sagarana, O Duelo, A Cartomante, Guerra Conjugal, de Joaquim Pedro de Andrade, diretor de Macunaíma, né? O Cortiço, Luz de Fuego, O Homem do Pau Brasil, no qual ela interpretou Oswald de Andrade, o autor do Rei da Vela, que ela fez como atriz no teatro, né? E, mais recentemente, Domingo, e um que está em fase de finalização para ser lançado e distribuído, que é um filme de Ana Mui Laerte, chamado O Clube das Mulheres de Negócios. Ítala continua bastante ativa, né?
Na televisão, como eu disse, ela fez a sua primeira novela na TV Excelsior, foi uma das primeiras novelas diárias, em 1964. Mas aquela carreira na televisão não a seduziu tanto quanto os palcos, né? E Ítala Nandi só voltaria a participar de uma novela novamente em 1978, quase 15 anos depois. Pode ter sido convidada, etc., mas acabou não fazendo novelas até aceitar interpretar a personagem Maristela numa novela do Braulio Pedroso chamada O Pulo do Gato, que foi uma novela das 10 horas na TV Globo. Maristela era uma mulher de meia idade que preferia aparentar um pouco menos, enfim, conservar uma juventude que estava aos poucos se esvaindo, ao menos cronologicamente falando, né? E a Ítala nem tinha 40 anos ainda, né? Ela tinha 35 para 36, mas fazia essa personagem que, pela sinopse do autor, era definida como uma quarentona, por assim dizer, né? E depois de fazer O Pulo do Gato, entre peças e filmes, Ítala Nandi só voltou a trabalhar na televisão de novo numa novela em 1987, né? Na novela que agora nós podemos acompanhar no canal Viva, uma novela de Walter Negrão, baseada numa radionovela de Janete Claire, com direção geral de Jaime Monjardim, e junto com ele nesse trabalho de direção também o José Carlos Pieri. Não é outra senão Direito de Amar, né? É uma história que se passa em 1900, né? Ela saúda, logo no primeiro capítulo, né, já tem a virada do século, né? Os personagens celebram a virada de 1899 para 1900 e a personagem da Ítala são duas, na verdade, ou são três, né? Dependendo do ponto de vista. Explico-me, né? Essa é uma personagem que acredito que seja até o momento que a Ítala mais aprecia da sua carreira na televisão. Ela interpretava uma personagem que ficou conhecida, né, como a Louca do Sobrado, por exemplo, né? Uma mulher muito maltratada, torturada de todas as maneiras, principalmente psicologicamente, pelo grande vilão da história, que é Francisco de Montserrat, Carlos Vereza, né? Essa personagem se chamava Joana. Só que o desenrolar da novela, e aqui eu digo para vocês, né, uma novela de quase 40 anos, não tem spoiler, né, gente? O desenrolar da novela revela para nós que, na verdade, aquela mulher que está presa lá, maltratada pelo Francisco de Montserrat, não é a Joana, que era a mulher dele, e sim Bárbara, uma irmã dela, que sabia dos segredos dele com a irmã, que era a Joana, enfim, então ele prendeu Bárbara, né? Na verdade, Joana havia ido morar na Europa e tinha assumido uma outra identidade, que é Nanete, uma famosa cortesã, uma prostituta, né? É uma palavra que se usava na época, cortesã, né? Estamos falando aí de século XIX virando para XX. Então, Ítala Nandi fazia duas personagens em Direito de Amar, mas uma delas tinha duas identidades e uma passa pela outra, né? Então é um pouco confuso, mas agora quem não assistiu a novela assistindo vai compreender perfeitamente, né? E depois, em 1989, Ítala Nandi voltou a atuar numa novela de grande sucesso, uma novela das 7 de Cassiano Gabus Mendes, chamada Que Rei Sou Eu. Nessa novela, sua personagem se chamava Lulu Lyon. Era dona da taberna do reino de Avilã, onde havia conspirações, onde até os conselheiros também andavam por ali para tratar das suas tramóias de corrupção, enfim, né? E ela havia sido a responsável por criar aquele que era o verdadeiro herdeiro do trono de Avilã, o Jean-Pierre, que era o personagem do Edson Celulari, né? Enquanto a mãe biológica dele, a Maria Fromet, ou Lenor Gaillard, como queira, né, que era Araciba Labanian, estava impedida de fazê-lo. Pois bem, depois de Que Rei Sou Eu, Ítala Nandi foi trabalhar na TV Manchete, numa novela que ficou marcada também pelo seu grande sucesso, é muito significativa na história da nossa televisão. Pantanal, de Benedito Rui Barbosa. A personagem dela era Madeleine, uma mulher do Rio de Janeiro, de uma família
que já teve dias melhores, mas continuava tendo uma relativa boa situação, e que havia, na sua juventude, se casado num ímpeto de premeditação por um homem por quem ela se apaixonou, mas que era muito diferente dela, né? Um peão de boiadeiro, um fazendeiro, José Leôncio, que era o Cláudio Marzo. Na fase jovem, o Paulo Gorgulho, e a Madeleine era Ingra Liberato, né? Na segunda fase, a personagem ia reencontrar esse marido de quem ela se separou, porque o filho deles, o Joventino, ou o Jove, né, como ela preferia chamar o rapaz, que era o Marcos Winter, ele havia se mudado para o Pantanal, ido morar com o pai na fazenda dele, né? E a Madeleine vai atrás dele, mas sofre um acidente e morre, né? O avião com ela dentro cai, enfim. Isso não estava previsto pelo Benedito Rui Barbosa na sua história. A Madeleine ia voltar para o Pantanal, haveria conflitos, enfim, mas Ítala Nandi, na ocasião, ali aquele final dos anos 80 e no ano de 1990, ela estava negociando, tendo tratativas, enfim, para desenrolar uma produção de um filme que ela ia rodar na Índia. E precisaria se ausentar do Brasil, não ia poder gravar a novela. Então ela saiu da novela, né? E isso foi totalmente imprevisto, enfim, né? A personagem não voltou mais e morreu na história. Não foi substituída por outra atriz, nem nada disso. Mais recentemente, no ano passado, né, na nova versão de Pantanal, na TV Globo, embora a atriz que viveu Madeleine, a Carine Telles, né, não tenha passado pela mesma situação de ter que sair da novela, esse desenrolar da história foi mantido, né? Poderia não ter sido. Muita gente que conhece as duas versões defendia que o que não se pôde fazer da primeira vez fosse feito agora, né? Mas não foi a opção do adaptador, o Bruno Luperi. Enfim, depois de Pantanal, Ítala Nandi, ainda nos anos 90, participou de mais duas novelas, duas produções independentes. Uma exibida pela TV Manchete, o papel dela era de Iolanda, na novela 74.5, Uma Onda no Ar, uma novela que teve vários autores, né? Domingos de Oliveira, Cláudio Paiva, Eloy Araújo, Chico de Assis, Rose Causa, enfim. Essa novela foi ao ar em 94, né? E em 96, outra produção independente no SBT, Colégio Brasil. O Colégio Brasil tinha como uma das suas professoras a personagem da Ítala, que se chamava Miss Daisy, que era uma mulher moderna, liberada, que se comunicava muito bem com os jovens, parecia tão jovem quanto eles, né? E escandalizava um pouco aqueles mais puritanos ou mais hipócritas, né? Nessa escola dirigida pelo professor Edmo, que era o Edwin Luiz. Essa que é uma novela da Ioia Ursch e do próprio Roberto Talma, seu produtor e diretor. Depois disso, Ítala Nandi deu o ar da sua graça num dos episódios da série... deu o ar da sua graça é bom, né? Deu o ar da sua graça num dos episódios da série A Justiceira, no ano seguinte, 1997, um projeto liderado pelo diretor Daniel Filho, né? E só voltaria a atuar na dramaturgia de televisão numa rápida participação em que ela praticamente nem fala, na minissérie A Casa das Sete Mulheres, em 2003, dirigida pelo Jaime Monjardim, que a dirigiu em Que Rei Sou Eu e Pantanal. Aliás, em Direito de Amar e Pantanal. Nessa minissérie da Maria Adelaide Amaral e do Walter Negrão, baseada na obra de Letícia Wierchowski, Ítala Nandi interpretou Dona Francisca, mulher do Coronel Onofre, que era o José de Abreu. Ela aparece na história quando o Coronel Onofre quer levar para sua casa uma filha, que é a Manuela do Monte, que ele teve com uma das empregadas da casa do Bento Gonçalves, o Werner Schünemann, né? Essa empregada que era a Ana Beatriz Nogueira. E a Dona Francisca acolhe com muito carinho essa filha do marido, que dela não é, né? Depois, Ítala Nandi iniciou uma série de trabalhos na dramaturgia da Record. Em 2005, ela foi contratada pela emissora e passou lá cerca de 10 anos, emendando vários trabalhos, né? Ela participou de episódios da série Milagres de Jesus, já no final dessa passagem pela emissora, né? Mas basicamente foi ocupada por novelas ao longo de praticamente esses 10 anos todos, né?
Ela primeiro foi Dona Maria Eduarda, a mãe, que na verdade a gente descobre que é tia da doutora Joana, a Bianca Rinaldi, né? Uma das personagens principais da novela do Tiago Santiago, Prova de Amor, entre 2005 e 2006. E a Dona Maria Eduarda, ela acaba formando um triângulo amoroso com Dona Beatriz, que era a Esther Góes, né? E o doutor Vitor Lopo, Paulo Figueiredo, né? Paulo Figueiredo aí com duas atrizes muito bonitas disputando o seu amor, né? Ítala Nandi e Esther Góes. E depois ela fez 3 novelas seguidas do Tiago Santiago também, as 3 que compõem a trilogia dos Mutantes, né? Caminhos do Coração, Os Mutantes Caminhos do Coração e Mutantes Promessas de Amor, no papel da doutora Júlia, a responsável pela criação dos mutantes a partir da clínica Progênese do doutor Sócrates Mayer, que era o Valmor Chagas, né? E houve até uma fase em que a Ítala dividia essa personagem, por assim dizer, com a Babi Xavier, que fazia uma doutora Júlia rejuvenescida, né? E a atriz também esteve em 2 trabalhos de Gustavo Reis, o autor da novela Fuzue, da TV Globo, né? Uma minissérie em 2011, Sansão e Dalila, na qual ela interpretou a personagem Zaira, e em 2013 a novela Dona Xepa, no papel da Madame Catherine, né? Uma estilista, enfim, que cuidava das roupas da socialite Meg Pantaleão, que era a Luísa Tomé, né? Desde então, aí meados da década passada, a Ítala Nandi não tem se dedicado tanto à televisão, depois desses anos todos em que ela trabalhou na televisão como nunca havia trabalhado, né? Emendando tantos trabalhos. E é claro que a sua presença em cena é sempre muito grata a gente que pode assistir, né? Então eu espero que alguém tenha uma personagem muito boa para oferecer para a Ítala Nandi em breve numa novela, numa série, numa minissérie, enfim, para que nós possamos acompanhar mais uma vez, que não seja numa reprise, o trabalho dessa atriz muito talentosa que é a Ítala Nandi. Eu espero que ela, ao assistir esse nosso programa, goste dele. Você que é admirador dela também. Infelizmente não dá pra gente falar tudo, ainda mais em carreiras tão vastas, né, como a da Ítala Nandi, mas vocês compreendem, né? E na semana que vem nós temos um novo encontro para celebrar a carreira de mais alguém muito importante para a nossa TV, para a nossa dramaturgia. Vale a pena, sexta-feira está de volta. Um abraço a você, obrigado. Tchau.